Hoje a gente vai falar do medo que o mercado tá, né, de recessão mundial. Vamos falar sobre o nosso conteúdo, né? A gente viu muito tiro, porrada e bomba. Ontem, várias notícias, todo mundo esperando que a nossa B3 despencasse, né? E o que que aconteceu? Opa! E o que que aconteceu? Foi muito alarde para pouca queda, né? A gente teve sim alguns fundos caindo, a gente viu o HGLG a 158 alguma coisa, a gente viu o BTLG a 98 alguma coisa, né? A gente teve muito fundo imobiliário caindo, e a gente teve muita conversa para pouco resultado. Pouca coisa caiu, né? E o que está acontecendo, né? Por que se começou essa queda, né, em vários países, de bolsas de vários países? Bitcoin, como eu falei, caiu muito por causa dessa notícia de sexta-feira. Opa, vou abrir aqui. Por causa do payroll americano, né? Então, sexta-feira saiu a criação de empregos nos Estados Unidos e veio abaixo das expectativas. Então, é aquela coisa: não pode criar muito emprego, senão significa inflação alta, significa que o Fed não vai poder cortar os juros, o que é ruim. Por quê? Porque para a economia você precisa ali ter juros controlados, certo? E ao mesmo tempo, se existe uma criação muito abaixo da expectativa, que foi o caso, já começa a criar, né, um medo da economia realmente empacar, rudemente vou falar assim. E aí começou por causa dessa notícia aqui, né, em que os Estados Unidos criaram 114 mil vagas de emprego em julho, bem abaixo dos 175 mil, que era o que eles queriam, né? Então você tem aí uma criação de empregos bem abaixo, né? Então a gente também tem uma taxa de desemprego alta, subindo, ó, taxa de desemprego alta de 4,1 para 4,3. Número de desempregados, ó, de 7,2 milhões, né? Subiu em 352 mil desempregados no último mês. Então, isso aqui foi decisivo para a queda que a gente viu hoje, generalizada, tá? Outra coisa que ajuda nessa queda é o Oriente Médio, né? As tensões do Oriente Médio, certo? Que a gente está vendo acontecer muito nesses últimos dias, tá? Mas tudo começou com essa notícia aqui. Todo mundo esperando o payroll. Não pode vir muito baixo, que é o caso que aconteceu, que é o medo da recessão. Não pode vir criação acima das expectativas, porque senão significa inflação alta, né? Mais empregos gerados, mais gente gastando dinheiro no país, e aí a inflação sobe e não se corta os juros, que é o que eles querem que aconteça, né? O que a gente espera que aconteça por lá, tá bom? Esse é o principal motivo. Aqui, ó, a gente vê que hoje, né, a gente viu que a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, né, lá dos Estados Unidos, e o S&P 500, que é a principal bolsa de lá, caíram 3% com temor de recessão. E a queda da Apple, né, a gente viu que o Warren Buffett vendeu muita Apple, né, vendeu e ficou com um caixa absurdo. O velhinho deve ter aproveitado muito para comprar hoje, né? A gente vê que eles que são bolsas que caíram muito, tá? Olha aqui, os três principais índices registraram suas maiores quedas percentuais em 3 dias desde junho de 2022. E o Nasdaq e o S&P 500 fecharam em seus níveis mais baixos desde o início de maio, tá? Então a gente vê que o pessoal desovou mesmo. E aqui, ó, a notícia sobre a Apple afunda após Buffett vender papéis em meio a choque global. E por que acontece isso, pessoal? Por que começa tudo a cair? Porque o pessoal pensa assim, vai despencar, eu quero meu dinheiro na mão, eu preciso de liquidez, até para comprar mais coisas. Então, quem não vende antes, porque o Buffett vendeu antes,
né? Mas quando a gente vê notícias como essa também, ajudam a fomentar o desespero. Ah, se o Buffett vendeu é porque ele sabe de alguma coisa, a bolsa vai despencar muito forte, então eu também vou vender. O cara sabe das coisas, então isso também ajuda muito, né? E aqui, ó, sobre a nossa bolsa. Já muito descontada, a bolsa brasileira quase escapa ilesa de segunda vermelha. Foi chamada de segunda vermelha o que aconteceu hoje, ó. Enquanto os índices americanos ainda têm altas, apesar de forte recuo de hoje, e Bovespa acumula queda de mais de 20% em dólares, tá? E aí a gente vê aqui, ó. A gente vê aqui que o Ibovespa já estava baixo. Os preços dos ativos brasileiros já estão descontados, né? Então, hoje ele não despencou tanto, porque já estava muito despencado, já estava muito barato, tá? E aqui, ó, Ibovespa fecha em queda puxada por tombo de Wall Street, com risco de recessão dos Estados Unidos, e o dólar renova a máxima do ano e sobe a 5,74, dólar subindo muito também forte, tá? E aí, pessoal, ó, a máxima do ano, o dólar à vista, que renovou a máxima do ano a 5,86, terminou a sessão a 5,74. Então, bateu até 5,86. Para a gente, isso é péssimo, né? Stella, o que acontece? Aqui, ó, o saldo do estrago, S&P 500 tem o pior dia desde 2022 e Dow Jones tomba 1.000 pontos e Bovespa sustenta os 125 mil pontos e dólar sobe a 5,74, tá bom? E aqui a gente vê, ó, pânico nos mercados, risco de recessão nos Estados Unidos é real, mas não deve acontecer, diz ex-Banco Central, né? O Fábio Campbell lá, não sei nem falar, tá? Então, aqui falando que foi por causa do payroll, né? A gente vê isso, que foi quando começou, ok? E aí, o que pode acontecer, pessoal? Porque é o grande medo. Qual é o grande medo? Primeiro, para gente que está aqui, os investidores estrangeiros voltarem para a nossa bolsa é muito bom. Por quê? Porque nós estamos vendo, mês após mês, os estrangeiros retirarem, sacarem, liquidarem as suas posições. Então, a gente teve, em janeiro, retirada de dinheiro estrangeiro, fevereiro, retirada, março, retirada, abril, retirada, maio, retirada, junho, retirada. 6 meses seguidos de retirada de dinheiro estrangeiro. Ou seja, o pessoal estava olhando para os Estados Unidos falando assim, não vale a pena investir aqui. Por que eu vou investir no Brasil, um país instável, política, econômica, fiscalmente, principalmente? Para que eu vou investir no Brasil se eu posso ganhar 5,5% ao ano nos Estados Unidos, a economia mais forte do mundo? Por que não? No país que tem uma bolsa de mais de 200 anos, por que não? Certo? Então, o dinheiro estrangeiro estava indo embora. Aí, o que acontece? Em julho, temos o primeiro mês positivo, entrada de dinheiro americano, estrangeiro. Então, os gringos voltaram a investir aqui no Brasil. Por quê? Porque hoje existe uma aposta de corte de juros nos Estados Unidos em setembro, certo? A maior aposta é que em setembro já comece a ser cortados os juros americanos. Por quê? Porque a inflação estava sendo controlada e ok. Agora, o que pode acontecer, o que andou se ventilando com esse medo da recessão? Se acontecer uma recessão, o Fed pode ter que cortar emergencialmente os juros lá fora. Isso é péssimo. Se houver um corte emergencial, né, se não houver um corte programado, isso é péssimo. Porque aí vai gerar desespero. Então, se existe uma recessão global, o dinheiro não vai para países emergentes, o dinheiro não vem para o Brasil. O pessoal fica com medo. Recessão, onde eu vou pôr meu dinheiro no caso de uma recessão? Em economia forte. Não no Brasil. Entendem? Existe aí uma linha tênue. Se cortar lá fora com um corte programado em setembro, isso é bom para a nossa bolsa. Corte acontecendo lá dos juros americanos significa que os rentistas vão ganhar menos lá. Então, eles vão ter que buscar mercados que pagam mais. E aí voltam para o Brasil. O dinheiro volta para o Brasil. E é por isso que em julho tivemos o saldo positivo.
Por isso que em julho a gente teve o gringo investindo no Brasil. Agora, se vier um corte, se esse medo da recessão acontecer, voltar a se ventilar, se ganhar força, aí vai acontecer de novo uma retirada. Aí esse dinheiro entrando não vai acontecer. É importante a gente saber disso, tá bom? E aí, pessoal, é muito difícil a gente entender o que vai acontecer. Olha aqui para vocês verem essa notícia que saiu agora há pouco. Ó, Estados Unidos forçam diplomacia de última hora para impedir ataque do Irã contra Israel, né? Então, a gente tem aqui uma tensão maior no Oriente Médio, tá, pessoal? A gente tem uma tensão maior no Oriente Médio e a gente já viu. Não, desculpa. A gente está vendo até notícia de bombardeio, está acontecendo uma tensão muito grande lá fora e uma guerra, né? Um aumento da tensão no Oriente Médio pode gerar também estresse para as bolsas mundiais, ok? Então, esse pânico que a gente viu, né, que aconteceu por todo mundo, nas bolsas todas lá de fora, é fruto desse medo da recessão nos Estados Unidos, que afeta o mundo todo. Né? Se tem recessão nos Estados Unidos, afeta o mundo todo. E aí você tem um medo maior de renda variável, tá? E aí o pessoal vai mais para renda fixa, e aí o pessoal tira o dinheiro do Brasil novamente, tá bom? É importante a gente saber disso.